E olha só, já vamos começar pegando pesado. Ontem, a Câmara aprovou em primeiro turno o texto base da PEC da gastança, apelidada PEC Fura-Teto. Pobre bolso do brasileiro. O texto foi aprovado por 331 votos gulosos favoráveis e 168 contrários. Vai causar um impacto fiscal, quer dizer, dívida de mais de 200 bilhões de reais. A proposta ainda terá que passar pelo segundo turno, além de um terceiro destaque do Partido Novo. Mas olha, nem o Arthur Lira e nem o Lula saíram ganhando muito nessa aprovação. Lira queria sua reeleição para a presidência da Câmara e alguns bilhões de orçamento secreto para sair distribuindo, como manobra de poder. A reeleição até pode vir, mas Lira agora vai ter que correr para garantir o resto da fatura com o Pires na mão com o governo Lula. O presidente eleito, por sua vez, queria 168 bi acima do teto e por 2 anos, mas ainda não foi dessa vez. Ficou só apenas com 145 bilhões por um ano. E se quiser mais uma folguinha fiscal, quer dizer, gastar mais do que arrecada, terá de negociar tudo de novo com o Congresso. Quem se beneficiou, na verdade, foram os deputados e os senadores, porque agora, com essa nova regra, vão ter uma cotinha extra, além dos 19,7 bilhões que tinham por ano. Muito bem. PEC Fura-Teto, hein? Que loucura. Meu querido Marcelo Bella, você que estudou tão a fundo esse assunto, como é que fica essa situação? Dá uma explanação aqui para os debatedores caírem em cima. Bom, inicialmente, meu boa tarde ao mestre Capês, a nossa bancada, a diretoria desta casa e a nossa audiência. Dia 21 de dezembro, solstício de verão. Nessa mesma época, na Grécia, nós comemoravam, os seres humanos colocavam lá as Olimpíadas antigas. E, em 1961, o então presidente Jânio Quadros instituiu e decretou o Dia do Atleta. Então fica aqui minha homenagem ao atleta do século que está lutando e travando a sua maior partida da sua vida, Edson Arantes do Nascimento Pelé, que continua internado. E o mesmo mal que aflige o Pelé hoje está afligindo o país, o Brasil. E vamos fazer aí um comparativo desse câncer em relação à corrupção. Todas as vezes que você aumenta muito o volume disponível de dinheiro para o legislativo, esse dinheiro acaba tendo fins escusos. E é você, contribuinte, que vai pagar essa conta. Então vamos tentar entender o que aconteceu. No governo Bolsonaro, que termina com os melhores números possíveis em todos os sentidos, nós tínhamos uma meta de 70 bilhões apenas para recompor o valor do Auxílio Brasil, que agora passa a voltar a ter o nome Bolsa Família, de 400 para 600 reais. Com 70 bilhões era possível recompor esse valor, era totalmente viável e haveria um ajuste saudável nas contas públicas para que pudesse ser garantido o pagamento do Auxílio Brasil por esse próximo ano de 2023. Agora não. Agora temos alguns movimentos nefastos que ocorreram. Primeiramente, o governo queria mais de 200 bilhões, o novo governo queria mais de 200 bilhões por 4 anos e essa conta ia chegar a 1 trilhão de reais. Na verdade, o que eles conseguiram foram 145 bilhões por apenas um ano. Para quem acha que isso foi uma diminuição, eu vou explicar para você que esta conta vai chegar a mais de 200 bilhões. E da onde vai sair o resto? Eles vão utilizar o resto com parte do PIS/PASEP, né, em 24,6 bilhões. Excessos de arrecadação significa o seguinte: eles já estão contando que vão aumentar a arrecadação. E como é que se aumenta a arrecadação no país? Aumentando os impostos. Então, mais 23 bilhões. A fundação, a Fiocruz, também com 7,5 bilhões, despesas relacionadas a institutos federais de ensino com 5 bilhões, e aí depois nós temos projetos socioambientais e uma coisa que me chamou a atenção, Capis, obras do Exército repassadas aos municípios sem valor definido. Então, ou seja, estamos ultrapassando 200 bilhões por um ano e ainda lembrando
que o STF permite que fique fora do teto fiscal os gastos com o Auxílio Brasil ou Bolsa Família. Então, na verdade, é um teatro que nós estamos vivenciando, aonde vence o Congresso, vence a Câmara, porque eles vão ter mais verba para utilizar, e vence o presidente Lula. O presidente Lula, ele vence porque ele tem mais poder, ou seja, no toma lá da cá, ele tem agora o Congresso nas mãos. Para você que é contribuinte, provavelmente você deve estar preocupado, assim como todos nós. Meu querido Cristiano Vilela, além dos 145 bilhões, nós estamos falando de 19,4 bi de distribuição de emendas parlamentares. Por um acordo ali entre os parlamentares, ficou metade entre todo o parlamento, vão ser distribuídos aí 9,7 bi pelos 513 parlamentares da Câmara dos Deputados, e a outra metade fica com o relator. Essa concentração de poder, distribuição de verbas públicas, que nas bases eleitorais, que politicamente traz um efeito enorme, essa concentração de emendas na mão do relator, que tipo de consequências pode trazer? Olha, Capês, boa tarde a você, aos amigos aqui da mesa e a todos que acompanham Linha de Frente. Eu vejo que com essa nova configuração das emendas de relator, de um lado você tem um pouquinho mais de transparência, pelo menos agora você tem critérios que mais ou menos estabelecem, né, os limites por bancada, os limites por segmento do parlamento, enfim, de alguma forma você pode saber de onde veio e para onde vai. Agora, por outro lado, você dá, através desse instrumento, um poder político para as lideranças do parlamento e isso acaba não sendo bom. Aliás, tudo que você estabelece que contraria as funções específicas de cada poder, no meu entendimento, não é bom. E destinar recurso específico, ter troca-troca de destinação de emenda, destinação de recursos, ter fatias do orçamento divididas entre bancadas, e ter fatias do orçamento que vão ser divididas entre os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, entre a mesa das casas do Legislativo, isso tudo, ao meu ver, não é bom. A função do Legislativo, ela é uma função de fiscalizar. Ela é uma função de propor leis e de fiscalizar. De qualquer forma que o Legislativo venha a se imiscuir nas atribuições que originalmente são do Executivo e ser o dono do cofre é uma atribuição do Executivo, eu vejo que não é bom. Ao meu ver, para a nossa República andar nos trilhos, nós temos que ter cada poder especificamente dentro do seu quadrado. Deise Ciocari, nossa cientista política, na medida em que um deputado pode concentrar nas suas mãos 10 bilhões de reais para distribuir entre outros deputados que terão de ir com pires na mão, isso não cria uma casta, uma hierarquização dentro do parlamento? O correto não seria todos os deputados terem o mesmo poder e a mesma posição? Está sindicalizando o Congresso Nacional, Deise? Capês, isso na ciência política tem um outro nome, se chama coronelismo, que é uma prática que acontece aqui no Brasil desde a velha República, foi a origem da política, do sistema político brasileiro, né? Coronelismo é quando alguém tem um pedaço de terra, manda nele acima das leis. E o que a gente tem visto hoje e agora, acho que numa superpotência, é o coronelismo moderno, né? Então, principalmente isso que tu falou antes, que tu e o Cristiano estavam falando em relação à concentração das emendas na mão de um relator, isso é coronelismo moderno elevado à enésima potência. Então, quando a gente acha que a história brasileira vai mudar ou que uma mudança no Poder Executivo pode causar alguma forma de paridade entre os poderes, a gente vê esse tipo de excrescência. E o que mais me chama a atenção é que o presidente eleito ele nem assumiu e ele não usa o capital político dele para acabar com esse tipo de esquema. No período de transição, ele já cede e já começa a negociar a emenda do relator, que na verdade não mudou muita coisa, e segue o mesmo esquema político de sempre, né? Então, o que a gente está vendo é nada mais do que um coronelismo, aquilo que a gente já estudou desde a escola básica lá. Bom, meu querido Nelson Kobayashi, uma pergunta que, na verdade, está subdividida em duas. Em primeiro lugar, quando o Supremo Tribunal Federal, através do voto do ministro Gilmar Mendes, diz que pode ser furado o teto para o pagamento do Bolsa Família,
porque a Constituição diz que esse é um programa permanente de distribuição de renda. O Lula não fica agora livre de qualquer pressão para não aprovar essa PEC? Por que aprovar essa PEC que vai trazer mais gastança e outros benefícios quando agora ela não é mais necessária para o pagamento do Bolsa Família? E segundo, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal entende que é um programa de transferência de renda permanente, estamos aqui sujeitos a permanentemente furar o teto para sempre? Nelson. Boa tarde, Capês. Boa tarde à nossa mesa, a toda a nossa audiência. Essa questão é a seguinte, Capês. Quando o ministro Gilmar Mendes, no último domingo, veio e deu essa decisão, falando que programas sociais de renda mínima, como, por exemplo, o Bolsa Família ou Auxílio Brasil, ele pode estar fora do teto, ele usou como fundamento essa questão de ser um auxílio permanente. Mas essa é uma interpretação muito discutível. O fato de ser permanente não significa que tem que estar fora do teto. Ela deve ser permanente dentro do teto. É uma ordem, inclusive, ao próprio governo. É uma ordem ao próprio executivo, quando elabora, minuta o projeto de lei orçamentária. Olha, no ano que vem, já se organize, porque você precisa, dentro do teto, dentro do que você tem de patrimônio, de expectativa de arrecadação, colocar um valor destinado ao Bolsa Família, por exemplo. E aí é interessante falar sobre esse tema porque a gente vê no decorrer dessa semana muitas coisas acontecendo, né? E a gente vinha discutindo aqui na mesa do Linha de Frente de que isso era um grande jogo de xadrez. E agora, de domingo para cá, isso está parecendo, na verdade, uma luta de judô. É um passando a rasteira no outro, um querendo derrubar o outro. O Congresso levou uma rasteira do STF no domingo com esse voto um voto monocrático de uma tutela liminar, né? Então é juridicamente uma tutela precária que pode vir a ser alterada. E ontem à noite o Congresso começou agora a dar um contragolpe no Supremo Tribunal Federal quando, contra a decisão que declarou a inconstitucionalidade do orçamento secreto, vem e coloca ali na mesma vala, coloca no bojo da discussão da PEC, da transição, essa fatia gigantesca, que seria exatamente o mesmo valor do orçamento secreto, de 19,7 bilhões, para a distribuição agora não mais como emendas do relator ao orçamento secreto, mas metade para as emendas individuais. Isso já é, a certo passo, uma melhora, porque as emendas individuais dão publicidade, transparência que a gente precisa, e outra metade para as emendas de comissões, né, que incentiva, como a Deise falava aqui, o coronelismo, esse fisiologismo que a gente tem no Congresso e que tira a liberdade dos parlamentares, que precisam ter certo grau de influência, de amizade, de troca com os líderes dos partidos, com os líderes das comissões, com a presidência da casa, para ter alguma participação nessa fatia agora de quase 10 bilhões para as emendas de comissão que o Congresso está aprovando ontem em primeiro turno e acredito que hoje em segundo turno. Vamos insistir só um pouquinho mais nesse tema. Eu queria ouvir o Cristiano Vilela. Em 2021, teve uma PEC que resultou numa emenda constitucional, a 114. E ela acrescentou um parágrafo, que é o parágrafo único, ao artigo 6º da Constituição, que diz o seguinte: todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda. Foi esse o fundamento que o Supremo usou para determinar a autorização para furar o teto. Muito bem. Só que o pagamento do Bolsa Família poderia ser feito com 70 bilhões. 70 bilhões. Desses 70 bilhões, o governo já tem um autofinanciamento que vem 36 bi do calote que a Constituição autorizou dar nos precatórios. Vai dar um calote de 36 bi nos precatórios no ano que vem. Com isso, você já teria 70 menos 36, já cai bastante. Ou seja, não precisaria todo esse endividamento. Cristiano, o que você está achando? Não é um pouco de farra? Vai quebrar o orçamento em 145 bi. Foi aprovado o calote nos precatórios e mesmo assim vai ser furado o teto. Esse parágrafo único do artigo 6º, então, está sendo usado como desculpa para outras verbas. Por que 20 bi de emendas parlamentares? Para que tudo isso, Cristiano? E depois eu queria ouvir também os demais. Capês, você como professor, como palestrante,
seguramente passa por algo que eu também passo, Nelson, acho que todos aqui passamos, onde muitas vezes você pega aquela pessoa que está participando de um curso ou um aluno, e a pessoa levanta a mão e faz uma pergunta. Professor, por que nesse caso, em 2021, você tem a PEC que estabeleceu a necessidade de uma renda mínima e que agora uma decisão do Supremo garante que seja furado o teto para que se tenha recurso para essa renda mínima? E no ano de 2022, uma decisão também monocrática do STF, ela fez com que uma PEC aprovada também, que estabeleceu o piso nacional de enfermagem, não fosse validado justamente porque você não tinha estabelecido os canais do orçamento para fazer frente àquele valor. Por que isso acontece? Qual é a diferença? A resposta vai ser: não tem. Não existe lógica nenhuma nisso. Então, por que em 2021 você tem a aprovação de uma PEC, você tem agora o Supremo Tribunal Federal encontrando na marra, estabelecendo na marra uma forma de financiamento daquela despesa, enquanto em outros casos o Supremo Tribunal Federal entende que isso não está definido? Por isso que eu volto a colocar aquela questão. Quando você passa a ter um poder que detenha atribuições que entram na seara do outro poder, você leva a uma confusão. E aí, para depois você voltar tudo ao normal, é que são elas. Aí é que é muito mais difícil. É por isso, portanto, que não deveria caber ao judiciário fazer esse tipo de interpretação extensiva que leve, na prática, a uma posição de legislador, de criar uma nova lei. Então, nós temos agora o judiciário legislando que o Bolsa Família é um programa permanente, que o Bolsa Família pode furar o teto sempre, e com isso você passa a ter o estabelecimento de uma força para um outro poder que não seja o poder originário para tomar aquele tipo de decisão. Ainda insistindo um pouco, Marcelo Bello, os economistas é que estão dizendo que 70 bi seria suficiente para fazer frente ao programa Bolsa Família. 70 bi menos o valor resultante do calote que vai ser dado nos precatórios. Agora, quando se usa isso como desculpa, usa-se como desculpa a vulnerabilidade da população para criar uma dívida desse tamanho, gerando inflação e penalizando a população vulnerável com a perda do poder de compra, ou seja, eu dou R$600, mas R$600 não compra mais nada. Isso não é, de certa forma, um estelionato no pobre, em quem mais precisa, ô Marcelo Bello? Na verdade, nós estamos aí vendo um escudo, né, do PT para não ter uma pedalada fiscal e tomar um impedimento, um impeachment do presidente Lula logo de cara. Então, eles fizeram isso para que haja uma liberação. E o que chama atenção é que ontem eles votaram também uma pauta destaque, onde a verba de emenda do relator, ela passa a ser permanente nesses próximos 4 anos. Então isso dá o poder que ele precisava para poder controlar o Congresso. O judô, né, que foi fundado pelo sensei Kano em 1882, uma das premissas é a honra. Nesse caso, nós não estamos vendo uma luta de judô, nós estamos vendo uma dança do acasalamento. Uma dança do acasalamento entre o Congresso, o STF e o novo Executivo, aonde os filhos malditos virão. E quem vai ter que cuidar deles somos nós. Deise, nesse judô, quem vai sofrer o IPOM é a população mais carente? Com certeza. Vocês tocaram num ponto aqui que eu acho que é fundamental, de falar que essa PEC toda, ela está usando como, eu não gosto dessa palavra desculpa, mas ela está usando como argumento de que ela vai beneficiar os pobres. E se a gente olhar um pouquinho para trás, e cientista político sempre vai olhar, a gente sabe qual foi o histórico do governo da esquerda. E a gente tem que lembrar sempre que, com todas as benesses que pode ter acontecido nesse governo, no último governo da esquerda, o PT é ótimo em criar narrativas. Ótimo. Então, essa é uma das maiores características dele. Então, usar esse argumento de que a PEC é para beneficiar os mais pobres é um subterfúgio para a gastança. É isso que a gente vai ver. O Lula, no primeiro mandato dele, e aí vamos voltar um pouquinho aqui, ele pegou um país que
todo mundo sabe, já vinha surfando uma onda muito positiva do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas o ponto-chave é que quando ele foi para o segundo ano de governo, liberou-se a gastança, ele começou a adicionar o método populista, e aí, para quem não lembra, em 2007 ele criou o PAC, começou a fazer obras, já pensando na eleição de Dilma Rousseff, e a gente está vendo a mesma coisa se repetindo agora. A desculpa é que, eu vou ajudar os pobres, mas no fundo o que eu quero é liberar a gastança. É isso. Pois é, e políticas assistencialistas são importantes, mas elas têm que ter um prazo de duração para que as pessoas possam caminhar com as próprias pernas. Sem desenvolvimento econômico, não há geração de emprego. E sem emprego, não se gera imposto, a economia não se movimenta e, com o tempo, a política assistencialista se torna insubsistente. Muito complicado. Então, crescimento econômico é o que o país precisa.